Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Fórum da Liberdade que aconteceu lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos dias 3 e 4 de abril, e que contou com o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, e o Zema, né? E aqui o Eli Vieira, aqui da coluna do Cláudio Dantas, está falando que teve uma coisa meio estranha, porque o Leite foi vaiado e o Zema foi elogiado nesse encontro. E embora o Leite, se você olhar, ele privatizou muito mais coisas do que o Zema em Minas Gerais, né? O Eduardo Leite, do PSDB, lá no Rio Grande do Sul, privatizou um monte de empresas lá e coisa e tal, fez mais avanços liberais do que o Zema em Minas Gerais, é o que eles estão dizendo aqui. Por que será, então, que vaiaram o Leite e elogiaram o Zema? Vamos entender esse assunto aqui, porque tem dois aspectos nisso daqui, né? E eu tenho uma resposta para isso. Eu também vaiaria o Leite e também aplaudiria o Zema. Por vários motivos, mas vamos ver cada um deles com calma aqui. Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Miau, 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 Saigato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve o Fórum da Liberdade 2025 em Porto Alegre, aconteceu lá na PUC do Rio Grande do Sul, dias 3 e 4 de abril agora, em 2025. Foi um sucesso, muita gente, um monte de palestrantes, muitos políticos importantes aqui, deputados e coisa e tal. Renato Moicano teve lá, um monte de gente apareceu por lá, realmente muito bacana a programação do evento aqui. Eu, infelizmente, não pude ir esse ano, mas é uma coisa muito bacana, né? Não é um evento libertário, tá? Se chama Fórum da Liberdade, é um movimento liberal clássico, mas que eu também acho uma coisa positiva, é o que eu falo para vocês, né? É a favor da diminuição do tamanho do Estado? A gente está no mesmo caminho. Eu só quero chegar até zero. Vocês querem chegar até um Estado menor um pouquinho e parar por aí, eu quero chegar até zero. Mas estamos indo no mesmo caminho, está tudo jóia. Esse negócio de diminuição do Estado, liberalismo clássico, tá ótimo, né? Enfim, o que o Eli Vieira coloca aqui, o que aconteceu, né? Foi muito bacana, teve um monte de palestrantes por lá, uma frase da Fleur Hassan Nahon, que é vice-prefeita de Jerusalém, resumiu uma das ideias recorrentes do evento: se você quer que boas ideias morram, você as leva para o governo. Se você quer que elas vicejem, você as leva para o mundo dos negócios da sociedade civil. E é aquilo que eu falo para vocês, e é verdade, né? Governo é uma estrutura falida. Governo, como estrutura hierárquica, é totalmente ineficiente. Qualquer coisa que for levada para o governo vai virar desculpa para roubalheira, para corrupção, e não vai funcionar no final das contas. Se, por outro lado, você tem uma boa ideia, ela pode ser implementada do lado civil também, do lado do livre mercado. Muitas vezes vai funcionar muito melhor, pode prosperar, pode ajudar, pode gerar lucro. Isso é uma coisa positiva. E as coisas funcionam, porque elas têm os incentivos corretos no livre mercado, né? Então, muito bacana. Aí, o ponto alto do evento, no último dia, foi, no meio da tarde, subiram ao palco os governadores Zema e Eduardo Leite. O Leite foi imediatamente vaiado, o Zema foi aplaudido, né? E aí o pessoal fala aqui, pô, mas sacanagem, né? Porque se você olhar aqui o Eduardo Leite, aqui, ó, segurança pública, teve uma queda expressiva de homicídios com Leite. O Zema teve uma quedinha, mas não foi tanta coisa assim. Equilíbrio fiscal, teve reformas e privatizações, salários regularizados, não sei o que lá. O Zema também fez reforma administrativa, regularizou os salários, mas teve uma adesão meio tardia ao regime fiscal, não teve superávites, né? Privatizações, o Eduardo Leite privatizou 5 estatais, a CEE, Corsan, Sulgás, não sei o que lá, ferrovias, e a verdade é que o Zema não conseguiu privatizar nada, por mais que esteja tentando fazer projetos na CEMIG e na Copasa. Privatização muito difícil, né? Enfim, teve aqui outras comparações aqui no final das contas, mas o fato é que, por que o Leite, que teve tanta coisa positiva em termos de liberalismo econômico, acabou vaiado nesse encontro, né? E bom, ele dá como uma sugestão o fato de que o encontro aconteceu lá em Porto Alegre. Talvez se o encontro tivesse acontecido em Minas Gerais, como você tem o pessoal mineiro lá, né, criticando o governador atual, talvez o Zema tivesse sido vaiado e coisa e tal. Sempre você tem, né, uma turma contrária ali, mais perto daquele político, né? Mas eu digo outra coisa nessa história também, que é a questão do PSDB.
O PSDB ele está pagando o preço de ter sido submisso ao PT durante tanto tempo, né? Ninguém perde 4 eleições seguidas e sai disso incólume. No final das contas, o pessoal chegou à conclusão, o eleitor brasileiro chegou à conclusão de que o PSDB é uma escadinha para o PT, é um negócio de ajuda para o PT, que não tem um projeto próprio que não seja manter o PT no poder. E isso é uma coisa que ninguém vai perdoar, não importa quantas reformas liberais vocês façam. É importante notar, eu reconheço isso sempre, o Fernando Henrique Cardoso foi um bom presidente no Brasil, né? Por mais que eu discorde de muita coisa, por mais que eu saiba que o Fernando Henrique Cardoso é um cara de esquerda, de extrema esquerda, extremamente comunista. Fernando Henrique Cardoso é comunista, mas ele, por falta de opção, ele fez algumas reformas boas no Brasil. A privatização da telefonia é o que permitiu a gente ter hoje telefone com muito mais facilidade, ter um pouco mais de liberdade, que teve um monte de reformas. O próprio Plano Real, é verdade, o Plano Real aconteceu ainda no governo Itamar Franco, mas ele já foi parido pelo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Economia do Itamar Franco, né? Então, de fato, o Fernando Henrique Cardoso foi um bom presidente brasileiro na época, aí, por conta do liberalismo clássico, nessa ocasião. E naquela época o PSDB tinha essa queda também, mas depois disso o Fernando Henrique Cardoso nunca brigou muito com o Lula, nunca quis bater no Lula, sempre tratou o Lula como uma coisa normal e coisa e tal, o que não é. O Lula é um radical de extrema esquerda, é pior do que um comunista como o Fernando Henrique Cardoso, é um stalinista que quer mesmo mandar no Brasil com mão de ferro e coisa e tal, uma ditadura absurda, né, que é o que o Lula pretende fazer aqui no Brasil. Então, ou seja, o fato do PSDB ter tratado o PT querendo mostrar outra face, querendo lidar com o PT de forma honesta e coisa e tal, isso não pega bem. O PSDB perdeu 4 eleições para o PT e isso deixou uma marca no partido. O pessoal olha para o Eduardo Leite e vê o PSDB como, né, amiguinho do PT, o teatro das tesouras e coisa e tal. E é verdade, né? No final das contas, tá mais do que claro que o PSDB sempre foi o ajudante de palco do PT na política brasileira. Então é por isso que o Eduardo Leite, apesar de ter feito coisas boas aqui, não vou negar, ele fez privatizações, fez medidas liberais e coisa e tal, mas ficou muito marcado com isso, né? É verdade também que um outro ponto é a questão da resposta a desastres, né? Teve a enchente em Porto Alegre recentemente, né, 2023, 2024, e embora tenha tido toda a ação e coisa e tal, houve falhas, houve críticas, né, ao passo que, ele está colocando aqui que lá em Minas também teve a questão de Brumadinho, mas Brumadinho não foi em 2019, já tem quase 8 anos isso, não, 6 anos isso, já tem 6 anos isso daqui. Então, no final das contas, já é uma coisa mais no passado de Minas Gerais, né, as enchentes do Rio Grande do Sul estão mais vivas na memória. Isso também prejudicou o Eduardo Leite, evidentemente, né? E também não dá para esquecer que, em parte da direita brasileira, ainda existe um certo conservadorismo tacanho de achar que porque o cara é gay, não sei o que lá. Eu, sinceramente, acho uma besteira isso. O cara, a vida dele, faz o que ele quiser. Mas não dá para descartar esse aspecto também, né? Talvez por isso o pessoal teve essa vaia pro Eduardo Leite lá. Mas isso mostra o ponto que eu falo para vocês. Essa ideia de parar de brigar com o PT é um risco. Eu não gostei quando o Bolsonaro tirou o viés de não atacar o PT nessas manifestações agora. É um risco isso, não pode se dar esse luxo. Ok, eu entendo, a anistia é mais importante no primeiro momento, é uma coisa legal, mas olha o exemplo do PSDB. Se ficar marcado como, não, é amiguinho do PT, no final das contas está fazendo a mesma coisa, no final das contas vai acabar no mesmo ponto que está o Eduardo Leite, que não adianta fazer coisas positivas, que ninguém vai ver como positivo isso daí. Tem um outro aspecto também, né? Você pode alegar que a situação de Minas Gerais, quando o Romeu Zema assumiu o governo, era muito pior do que a situação do Rio Grande do Sul, quando o Leite assumiu. A situação de ambos os estados era muito ruim, tá? Aliás, a situação de todos os estados brasileiros é absolutamente precária. Mas em Minas Gerais a situação era muito mais crítica, os funcionários não recebiam salários, tinha um monte de confusão, e o Zema, de fato, resolveu esses problemas. Não é que o estado esteja nadando em dinheiro, mas ele está bem melhor fiscalmente do que antes, né? Aqui, ó, tá mostrando aqui o déficit dos estados e subindo aqui Minas Gerais com as contas equilibradas pelo 4º ano, né? Ou seja, o Zema pegou aqui 2018 com um déficit enorme, conseguiu resolver o problema aqui e está com superávit hoje, né? Enfim, então, outra coisa que o pessoal fala é isso, né? O Leite não se alinha a Jair Bolsonaro, mas o Zema também não se alinha muito ao Jair Bolsonaro, não, tá? O Zema também fica ali meio que em cima do muro nessa história.
Enfim, essa é a explicação. Fora isso, o encontro foi muito bacana, teve muitas coisas por ali, e teve até um aceno do Eduardo Leite ao Zema para 2026, que diz que se for contigo estamos juntos e não sei o que lá, se colocaram juntos aí para uma possível alternativa liberal clássica para a economia brasileira, para a presidência da República em 2026. Eu já falei para vocês que o Leite tem tudo para conquistar uma parte da esquerda, que é aquela parte da ideologia de gênero e coisa e tal, o pessoal os liberais nos costumes, né, o pessoal liberal nos costumes. Ele tem uma plataforma ótima, né? O fato dele ser gay, né? Dele ser homossexual e coisa e tal, isso ajuda, e ele tem toda uma plataforma nessa área que eu acho que é positiva. Tem muita gente no Brasil que se importa com isso. Mas eu ainda acho que essa coisa de ir por esse lado do liberalismo de costumes tem um problema no Brasil, que é o fato de que isso mexe com pouca gente, né? É o que eu falo para vocês, o problema até dos gays no Brasil é a segurança pública, é a economia, é dinheiro, é emprego. Não é, o gay não está preocupado em ser chamado pelo pronome correto e coisa e tal. Isso é o menor dos problemas do pessoal. Enfim, eu não sei se tem um apelo tão grande assim no Brasil esse tipo de coisa. Mas é o que eu falo para vocês, a gente está vendo uma mudança na janela de Overton muito grande. A esquerda tradicional está perdidinha. Eu estou para fazer um vídeo porque tem algumas discussões sobre a esquerda morrendo aqui no Brasil, no mundo todo. E realmente, se você olhar, a esquerda está numa situação muito ruim. Uma saída que tem para a esquerda no Brasil é mudar para essa esquerda liberal, né, que é uma esquerda que não é comunista, não quer o comunismo, não quer igualdade de renda, esse tipo de coisa, está focado mais em direito de minorias e não sei o que lá, e liberdade econômica. Isso é uma pauta bacana. Liberdade econômica não tem como fugir dela. Tem que ter liberdade, tem que ter o máximo de liberdade possível daqui para frente, né? A esquerda ela perde justamente porque insiste em um modelo de Estado controlador que vai controlar a economia e que dá resultados terríveis, como eu falei com o Lula, né? O Lula fica com essa de achar que o Estado fazendo coisas vai resolver problemas da sociedade e não vai. O Estado só atrapalha. Enfim, vamos ver o que vai sair disso daqui. Gosto do Zema. E o Eduardo Leite também não acho dos piores governadores, não. Acho que tem esse peso do PSDB, sem dúvida alguma, mas não é dos piores governadores do Brasil, não.